O episódio começa com o Capitão Pátria na reunião anual de acionistas, e logo em seguida vemos a Luz Estrela infiltrada na reunião como uma das dançarinas. Ele começa falando sobre os Luzes Estrelistas, enquanto a Luz Estrela entra em um conflito com o Black Noir 2, por estar infiltrada e tentando colocar um pendrive do voo 37 para passar no telão, e temos essa cena. Consegui! A cara de pau! Porque aquela prostituta... Capitão Pátria e Raya Meg vão nos deixar aqui! Leva essas duas! Não. Só essas duas! Pra quê? Pra elas contarem pro mundo inteiro que a gente deixou essas pessoas morrerem? Vai logo! Não, Meg! Vocês pra trás! Todo mundo pra trás! Se afastem, senão eu mato todo mundo! Eu vou passar o laser em todo mundo agora! Uma coisa muito notável nessa cena, e que eu achei particularmente muito interessante, que foi aquela música que sempre toca nos momentos do Capitão Pátria. Só que dessa vez ela está diferente, e irei falar mais sobre ao longo do episódio. E em outras cenas, podemos ver os meninos na Liberdade Te Liberta. Pra ser bem sincero, não é bem liberta, né? Vimos o francês com aquelas coisas, né, que não podemos citar aqui. E vimos também que ele estava sendo observado e sendo seguido para ser tirado, né, a sua vida. Só que o Rio chega bem na hora. E depois vemos o nosso querido Leitinho em uma luta sincera, né, que parece algum tipo, sei lá, de aposta ou entretenimento, não sei. E depois disso tudo é apresentado ele, Billy Bruto, em uma cena indo visitar o seu pai, pelo jeito indo resolver pendências passadas, né? E na temporada anterior já é citado e apresentado o que aconteceu com o Billy Bruto e o seu pai, o que ele fez com seu irmão e com ele e com a mãe dele, né? E o fim do seu irmão e tudo mais. Só que por mais que ele tivesse a chance ou pudesse resolver com o pai dele, tirando a vida dele, ele nunca tinha feito isso. Só que agora não é mais ele que tá controlando aquela situação e tudo. São aqueles parasitas que já vivem dentro dele. Então é uma coisa que dá pra observar bem e a gente vê o fim dele. Quem disse que eu quero mudar? Em outra cena, vemos a Kimiko sendo recrutada pelo Billy Bruto para salvar o francês e os meninos no campo de concentração. E depois vemos logo em seguida o Soldier Boy no quarto do Capitão Pátria, mostrando que o Capitão Pátria conseguiu tirar o corpo dele que estava roubado e deixado escondido pela graça da CIA. E pelo que eu acho, porque o Capitão Pátria roubou o corpo do Soldier Boy, eu acho que pode ser um pouco óbvio pra mim ou pra você, eu não sei. Mas pelo quê? Porque o pai dele é ali e todo mundo sabe a pira dele ser amado e ter um afeto ali. Mas uma coisa bem bizarra que teve foi o cara comendo terra pra fazer um buraco. E depois em seguida, ele completamente caga tudo aquilo que ele come, né? Isso é bem bizarro. Para o Billy Bruto e a Kimiko e a Luz Estrela passarem pelo buraco e tirarem eles de lá, os meninos. E confesso pra vocês que depois dessa cena eu tive certeza que eu tava vendo The Boys. E depois a porradaria rolou solta com geral. Aquela mina lá que mexe as coisas com a mente, eu sei lá que porra é aquela, começa a atacar o pau em todo mundo, aí todo mundo pra lá e pra cá, os moleques se batendo em tudo. Brota o Capitão Pátria, porradão louco. Foi loucura, foi bagaceira. E depois vemos logo em seguida o nosso querido Trem-Bala, com uma referência ao Mercúrio da Fox, com o Trem-Bala chegando pra salvar geral em câmera lenta, uma puta cena, só faltou aquela musiquinha clássica.
foda aqui que eu queria falar sobre é o arco dele de personagem, sabe? Sabe aquela cena com o irmão dele mais velho falando o seguinte: mano, você se tornou um herói e você tá salvando a gente aqui. Você me salvou, tá salvando a sua família o tempo inteiro. Nossos pais teriam orgulho de você. E depois ele decidindo ir lá, voltar e ajudar os meninos, o pessoal lá, para salvar todo mundo. Mas tudo aquilo foi incrível, cara. Aqueles movimentos, aquela câmera lenta do caramba lá, ele movendo o pessoal, salvando o Rio, foi completamente perfeita essa cena. Esse destaque pro Trem-Bala foi perfeito, divino. E depois o cara sendo perseguido pelo Capitão Pátria por toda a cidade. E por qual motivo, cara? Ele desviou de atropelar uma mulher em super velocidade, cara. Que foi a conclusão do personagem. Porque lá no começo da série, lá da primeira temporada, ele começa simplesmente o seu arco matando uma pessoa e não se portando, sabe? Ele até chega a zoar da situação, rir e tudo mais. E dessa mesma forma que foi com a namorada do Huey. E ele dessa vez morre justamente por ter salvado a mulher. Mano, cara, isso simplesmente, porra, foi incrível, mano. Eu simplesmente gostei bastante disso, deles ter feito isso, sabe? O arco dele acabando ali, aquela conclusão do personagem, pra mim foi perfeito, cara. Pô, e as últimas palavras dele, mano, na cara do Capitão Pátria, que tá fazendo o cara simplesmente surtar cada vez mais por causa disso tudo. Foi um final que foi triste, mas foi muito bom. Os poderes. Você é o quê, hã? Ridículo. Fraco. Um chorão fracassado e inútil. E no funeral do Trem-Bala já vinha zoeira com as igrejas. Simplesmente os caras zoando e botando culpa indo por cima da Luz Estrela. O cara falando um montão de merda, um monte de besteira. E ali depois o Capitão Pátria começa a ter um tipo meio emocionado, com a galera toda ali gritando e cantando. E de repente ele escuta meio que a voz ali de uma pessoa, sei lá, que parece pra mim a Madeline. Porque ele nunca teve mãe. E a única pessoa que ele teve esse tipo de afeto e contato assim foi com a Madeline, lá na primeira temporada. E isso tudo faz ele fazer o quê? Justamente procurar o pai dele, né? Para ter um afeto por alguém ali. E pô, na moral, esse cara, o ator do Capitão Pátria, ele é simplesmente, cara, muito bom. Porque, pô, as caretas que ele faz ali, aquelas caras dele lá, a expressão dele, pô, é muito foda. E os memes, né? E aqui podemos ver mais uma vez aquela música, só que diferente, como ela tivesse em um declínio, sabe? Aquela música que tocava nas temporadas anteriores com aquele tom de imponência, aquela parada toda totalmente diferente de como tá nessa temporada, como mostrando o declínio e os deslizes e tudo dando errado pro Capitão Pátria. Parece que a música cada vez mais tá tocando na sintonia e no tom errado. Isso é uma observação que eu achei muito foda que eu tive. Depois disso tudo, o Capitão Pátria convence o Soldier Boy a ir atrás do Billy Bruto em uma missão. E chegando lá, o Soldier Boy dá um disparo lá no Billy Bruto, acaba descobrindo que ele se juntou a eles usando o V. Depois vemos em seguida que ele descobre que o escudo dele era falso e quebra igual uma merda. Aí depois os caras colocam o vírus naquele cara de lá de pedra, lá da sala, e também no Soldier Boy. E uma teoria que eu vi nas fontes do TikTok, que foi que que o vírus que eles fizeram só funciona em supers comuns que tomaram o V agora, e não em supers que foram os primeiros, igual a Tempesta, que foram que tomaram o V da versão mais forte que teve, porque resumidamente era a versão mais poderosa do V, era os primeiros. Então por isso que o Soldier Boy não morreu e vai voltar como voltou, como é que mostra no último finalzinho do episódio, que ele está vivo. Então eles vão ter que fazer um vírus
vírus bem mais poderoso para derrubar esses supers que são mais antigos, igual o Soldier Boy e o Capitão Pátria, por conta que ele tem o sangue do Soldier Boy, então não vai ser fácil derrubar ele, então vão ter que fazer um vírus mais forte. Então, resumidamente, os 2 episódios são insanos de bom, e para quem não entendeu essa parada ainda do Soldier Boy, vamos com mais uma explicação que eu vi diretamente do TikTok. O composto V que o Soldier Boy tomou é como fosse um suco de laranja com um suco de maçã, e os dos outros como fosse só o suco de laranja, então tem algo a mais ali, né? Porque esse V que o Soldier Boy tomou foi o primeiro, foi o mais poderoso, então ele ficou desacordado ali, ficou ali morrendo ali, só que do mesmo jeito ele voltou porque o vírus não é tão forte pra ele, e pro Homelander, que é o Capitão Pátria. E é isso aí, pessoal, valeu e fui e tchau. E uma coisa que eu me esqueci de falar, que eu queria muito falar sobre, era sobre o Black Noir, sobre a mudança dele nesse 2º episódio, só que eu me esqueci. E eu já vou postar o vídeo, então antes de lançar os próximos episódios, eu vou lançar um vídeo com essa observação e com todas as teorias que eu vi que estão muito boas.